bem. Mas o negócio é o seguinte, uma coisa que eu achei muito interessante nessa notícia é o fato de que a mídia ela tem tentado colocar as relações de Vorcaro e Flávio Bolsonaro como no mesmo pé de igualdade das relações do Daniel Vorcaro com o Jacques Wagner ou com o Lula. Mas olha só que interessante, o Lula ele não tem celular, né? Ele não usa celular, ele não gosta dessas coisas e tal, por que será, né? E ele conversa com as pessoas através de intermediários. Então você tem que ligar ou pra Janja, ou pro segurança, ou pro assessor, seja lá quem for, e aí ele atende, fala, conversa e marca um dia para você ir lá presencialmente. E quando você vai presencialmente, você tem que deixar o seu celular fora da sala do Palácio do Planalto. E aí você passa ali por uma revista básica, para ver se não tá com escuta nem nada, e aí você entra na sala e fala diretamente com o Lula. Em uma das mensagens interceptadas pela Polícia Federal, se constatou justamente que Vorcaro estava pedindo para um dos seus amigos, um dos seus interlocutores, falar com o Lula sobre uma pauta. E a resposta que vem é: vou falar com o Jacques sobre isso. Ou seja, Jacques Wagner era o intermediador entre Vorcaro e Lula. Só que a diferença fundamental aqui é que não há nenhuma discussão sobre um patrocínio privado para um filme privado e para um retorno financeiro de um investimento em um negócio. O que se tratava ali eram de políticas públicas que poderiam ou não favorecer o Banco Master e, portanto, o próprio Daniel Vorcaro. Quando nós descobrimos lá daquela degustação de uísque que o Vorcaro providenciou, e na qual estavam presentes o diretor da Polícia Federal, o Procurador-Geral da República e diversas outras autoridades, não se falava ali de investimentos privados em algum negócio privado de alguma dessas autoridades, não. O que se tratava era justamente da influência de Vorcaro sobre instituições que estavam operando e que poderiam vir a investigá-lo em algum momento. Nas relações de Flávio e Vorcaro, o que se tem até agora é simplesmente, estritamente, uma discussão de negócios. Uma discussão sobre um investimento em filme e no qual ele teria retorno. Inclusive, nessa segunda delação que ele deu agora para a Polícia Federal, insistiram novamente. Mas e aí, Vorcaro, qual que era a sua relação com o Bolsonaro? Qual que era a sua relação com o Flávio Bolsonaro? E realmente ele não tinha nada a apresentar, porque era uma relação de negócio e de investimento. Então é muito importante que você que está nos assistindo, quando ouvir essas notícias, aqui, claro, aqui a gente analisa, fala de forma livre, etc. Mas você vai ouvir em outros lugares que vão passar batido. Não, é tudo igual, todo mundo envolvido com o Vorcaro. Não. Uma coisa é um negócio privado particular. Outra coisa é você utilizar do seu cargo público, do seu posto de poder, para beneficiar um banqueiro ou um banco em específico e ter vantagens em torno disso. Ganhar um apartamento, ganhar presentes, né? E por aí. Tanto é verdade que o senador Flávio assinou a CPMI do Banco Master. Exatamente. Quer dizer, se for para ser investigado, que se investigue todo mundo. Exatamente. Agora, a gente tem métodos para mostrar documentalmente em campanha política se você está sendo investigado ou não, se você está sendo processado ou não. É simples. Pede uma certidão na Polícia Federal. Eu sou investigado? Sim ou não? Eu sou indiciado? Sim ou não? Certidão para o ministro André Mendonça. Ministro André Mendonça, o senhor me ouviu? Não. O senhor vai me ouvir? Não. O senhor é investigado? Não. Existe indício contra mim? Então, é isso que você acabou de dizer. As coisas que estão sendo investigadas com relação a crime do Banco Master é uma rede de proteção do apodrecimento das instituições todas envolvidas com esse roubo generalizado de fundo de pensão. Quer dizer, os caras não estão nem aí. Eles criaram um banco para dilapidar patrimônio público. Ponto final. Esse banco existiu para isso. E é por isso que essa delação, se sair ou não, tem que ser uma delação para derrubar Brasília, porque isso não adianta nada. Tem que derrubar. Por quê? Se não derrubar, é aquilo que o ministro André Mendonça falou. Não há problema nenhum se não tiver delação. As provas já estão lá. Isso não vai mudar absolutamente nada. Agora, precisa saber se o Daniel Vorcaro quer um instrumento de alguém, se ele vai falar de quem que ele era instrumento. Porque ninguém nesse mundo
em qualquer lugar do mundo que você diga que alguém fez festa com 5 bilhões distribuindo cheque para todo mundo, se isso é uma coisa normal. Principalmente sendo dono de banco. Né? Quer dizer, que dono de banco distribui 5 bilhões do próprio banco? Não, esse dinheiro não era do banco. Esse dinheiro era um dinheiro que era para ser desfeito. Sem te interromper, já te interrompendo, Scarf, eu vou mais além. Que dono de banco responde a um ministro do STF dizendo, olha, a situação melhorou bastante. Eu já consegui incorporar 400 milhões e tenho mais 300 e pouco para entrar em poucos dias. Meu Deus. Isso vazou, isso é parte do que foi apresentado recentemente das conversas do Vorcaro com Alexandre de Moraes. Pois é. Eu acho o seguinte, eu acho que isso aconteceu em qual governo? Quem é o governo federal? Isso está acontecendo em qual governo? É isso que o eleitor precisa, dia 6 de outubro, pensar. Essas coisas estão acontecendo no governo de quem? Ah, mas está sendo apurado. Não, quem são os envolvidos? De qual partido eles são os envolvidos? Quais são as pessoas que estão sendo investigadas? Quem são os envolvidos? CPMI do INSS. Não tem escrúpulo. Roubaram o pessoal do INSS. Quer dizer, quem está sendo investigado? Quem fugiu das investigações? Aliás, esse cara que fugiu, por que não está preso? Exato. Os requisitos da prisão preventiva é o seguinte, se você fugir, você está inviabilizando a aplicação da lei penal. Teve um deles que está fugido até hoje e não decretaram a preventiva. Por que não decretou a preventiva? É isso que a gente tem que pensar, porque a gente não pode ter lado político com relação a isso. Perfeito. Isso não é lado político. A questão é, está acontecendo aonde? Está acontecendo com quem? Está acontecendo com a oposição ou com a situação? E se tiver 100 parlamentares envolvidos, que se dane. Que todos sejam investigados. É isso aí. E que a Procuradoria-Geral da República finalmente ressuscite. Porque eu não sei se ela está em Brasília ainda, tá, Caivão? Então, não sei. Talvez tenha mudado de endereço. Ou talvez foi ver o Jogo do Brasil em Miami, hein? Ó, antes de passar para uma próxima pauta, eu quero dizer